Meus irmãos, nós vamos então abrir a nossa Bíblia para a pregação da palavra de Deus neste culto oferecido a Ele, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 7. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 7, de 1 a 12. Diz assim o texto, meus irmãos: edificou Salomão os seus palácios, levando 13 anos para os concluir. Edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sob 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais em número de 45, 15 em cada andar, as quais repousavam sobre colunas. Havia janelas em 3 ordens, e janela oposta à janela em 3 fileiras. Todas as portas e janelas eram quadradas, e janela oposta à janela em 3 fileiras. Depois, fez o salão das colunas, de 50 côvados de comprimento e 30 de largura, e havia um pórtico de colunas defronte dele, um baldaquino. Também fez a sala do trono, onde julgava, a saber, a sala do julgamento, coberta de cedro desde o soalho até ao teto. A sua casa em que moraria, fê-la no outro pátio atrás da sala do trono, de obra semelhante a esta. Também para a filha de Faraó, que tomara por mulher, fez Salomão uma casa semelhante à sala do trono. Todas estas construções eram de pedras de valor, cortadas à medida, cerradas para o lado de dentro e para o de fora. E isso desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o átrio maior. O fundamento era de pedras de valor, pedras grandes, pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. Por cima delas, pedras de valor, cortadas segundo as medidas, e cedros. Ao redor do grande átrio, havia 3 ordens de pedras cortadas, e uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor, e o pórtico daquela casa. Nós já oramos a Deus, através do nosso irmão presbítero Evanildo, pedindo a Deus que nos abençoe ao ouvir da palavra. E nós esperamos também que Ele nos conduza na pregação da mesma. Irmãos, a construção de casas, ou a reforma de casas, é um assunto que desperta curiosidade e emoção em muitos. Uma das provas disso são os diversos realities que existem, e muitos deles nós acompanhamos. Na verdade, há muitos irmãos aqui que podem acompanhar realities de reformas de casa, de construções de mansões. E nós vimos e nos emocionamos com essas coisas. São tão habilidosos os que fazem a reforma ou construção, que nos enchem os olhos com a beleza das estruturas que levantam. No caso de reformas, por exemplo, praticamente eles transformam casebres em palácios. E nós ficamos encantados com essas coisas. Mas é verdade também, Cláudio, que nós podemos ficar mais do que encantados algumas vezes. Nós podemos ficar invejosos. Não é verdade? Quando nós olhamos as casas que são construídas ou reformadas, a mobília, os utensílios, os eletrodomésticos, as diversas salas, os diversos cômodos, nós pensamos assim: ai, quem dera a minha casa fosse assim. Ai, como eu precisava de uma casa desta. Ai, que inveja daquela pessoa que tem uma casa tão bonita. Nós somos tão inclinados a invejar aquilo que os outros têm, aquilo que os outros possuem ou têm, e no caso aqui, nós estamos falando de casas, que há um mandamento da parte de Deus que nos proíbe disso. Ou seja, a prova que nós somos, Nathalie, tão inclinados a invejar aquilo que é do nosso próximo, é que Deus nos dá um mandamento que nos proíbe de fazer isso. O mandamento está lá em Êxodo, que diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo.
Primeiro artigo ali a ser proibido de ser cobiçado é a casa. A casa do teu próximo, Leila. Natan, não deve ser cobiçada. Para os seguidores de Jesus, como nós confessamos e proclamamos ser, esta é uma área, então, de autoexame importante, certo? Será que nós estamos vivendo contentes para a glória de Deus, satisfeitos com a casa ou os bens que possuímos, os quais Deus providenciou em sua misericórdia para nós? Será que nós estamos satisfeitos? Você está satisfeito com a casa que você tem? Porque Deus, em sua graça, a providenciou para você? Será que nós já submetemos o nosso desejo de ter uma casa melhor, ou um jardim melhor, ou posses melhores, debaixo da vontade soberana de Jesus Cristo? Será que Deus, em Cristo, acha de fato, ou trabalha de fato a meu favor, para que eu me contente com a casa que eu tenho? Será que é necessário que eu tenha uma casa, ou bens e pertences melhores dos que aqueles que já têm ou já possuem? É importante nós nos examinarmos nesse sentido, como seguidores de Cristo. O primeiro livro dos Reis, que nós temos diante de nós, nos oferece uma perspectiva bíblica sobre essas questões. Veja, Caio, nós estamos falando aqui, Renata, de construção de casas. Não é verdade? Nós estamos desde o capítulo 5, melhor dizendo, pensando e vendo aqui no texto a construção da casa de Deus, e agora nós passamos a ver a construção da casa de Salomão e os complexos ao redor dela. O primeiro livro dos Reis, então, fala de não apenas como Salomão construiu uma casa para Deus, mas também como Salomão construiu a sua própria casa. Então há duas casas nessa história. A casa que Salomão construiu para Deus, que era o templo, que nós vimos, desde o capítulo 5 até o capítulo 6, e agora a casa que Salomão, com um complexo ao redor dela, construiu para si mesmo. Roberto, no capítulo 5, nós vimos que Salomão se preparava para construir o templo. No capítulo 6, nós vimos a construção do templo, tanto o seu lado externo, a parte externa do templo, como de fato, a parte interna, o preenchimento da parte interna, que contava com o santo lugar e o santo dos santos. Agora, nos primeiros 12 versículos deste capítulo 7, nós vemos a construção dos demais prédios que Salomão levantou. Nós vimos o texto aqui, aparentemente, como o texto nos mostra, o complexo real que Salomão construiu, ele abarcava ou abrangia 5 prédios principais, como nós vemos no texto. 3 desses prédios principais tinham títulos oficiais. O primeiro dele era o Palácio do Bosque do Líbano, ou da Floresta do Líbano. O segundo era chamado Sala das Colunas. E o terceiro era a Sala do Trono, ou a Sala de Julgamento. Então, dos 5 prédios que Salomão, nesse complexo real, construiu, 3 deles tinham títulos oficiais, como nós vimos aqui. A Casa do Bosque do Líbano, a Casa das Colunas, ou Sala das Colunas, e a Sala do Trono, ou Sala do Julgamento. E ainda mais, ele levantou para completar esse número de 5, mais 2 edifícios, que eram a casa de Salomão, a própria casa do rei, a casa real, o palácio real, e uma casa para sua esposa egípcia. Então o texto nos fala, pelo menos, de 5 prédios construídos neste complexo, ou deste complexo real, que abarcava esse complexo real. Ok? Irmãos, quando nós vemos um texto assim, presbítero Otto, diante de nós, a pergunta que nós podemos fazer é: como avaliar isso espiritualmente? Certo? Que significado espiritual isso tem para nós? Um relato de uma construção, talvez engenheiros, como a gente tem dito aqui, arquitetos, ficariam empolgados com textos assim, certo? Mas o que isso tem a ver com o povo de Deus? Será que existe algum significado espiritual nestes versículos? E caso exista algum, como eles devem ser entendidos para a bênção do povo de Deus hoje, para nós aqui na igreja presbiteriana de Caraí? Como esse texto pode nos ajudar a sermos mais crentes?
Bom, comecemos então a olhar o texto e procurar estas verdades benditas que certamente ali estão, verdades espirituais que nos abençoam, de uma forma ou de um aspecto positivo. Vejamos o que Salomão fez de positivo, primeiramente, nessa construção desse complexo real. Vamos olhar aqui com cuidado. A primeira coisa é que, como qualquer pessoa, Salomão precisava de um lugar para morar. Concorda? Salomão precisava de um lugar, Guilherme, para morar. Qualquer pessoa precisa de um lugar para morar. Só que Salomão também, é preciso lembrar, não era uma pessoa qualquer. Ele era o rei de Israel. E nós sabemos, meus irmãos, que reis moram em palácios. É próprio dos reis morarem em palácios. Claro, meus irmãos, nós, a princípio, somos contra a ostentação desnecessária. Mas lembremos que sobre o rei há um peso muito grande. O rei não é uma pessoa qualquer. Embora ele tenha, Gil e Carla, a mesma natureza que nós temos, carne e osso como nós somos, pesa sobre o rei decisões que nós não temos. Decisões de vida ou morte. E não só da casa dele, de uma nação. Daí então, Jessé, os privilégios devem estar compatíveis com a função, com o dever. O problema é que muitas vezes nós temos magistrados que se regalam em muitos benefícios e não cumprem com seus deveres. Talvez nós não teríamos nenhum problema se eles fossem, de fato, honrados, mas cumprissem com seus deveres, certo? Mas nem sempre é assim. Mas se o fosse, estaria justo. Eles têm muita honra, porque afinal, sobre eles está muita responsabilidade. É nesse aspecto que nós temos que ver aqui. Salomão precisava de uma casa, mas não era uma casa qualquer. Ele era o rei de Israel. Há muita coisa sobre ele. Ok? Vamos ver agora outro aspecto positivo. Então veja, a princípio construir uma casa, um palácio para Salomão não tem problema nenhum. Porque ele merece uma casa como qualquer pessoa. Merece não, ele precisa de uma casa como qualquer pessoa precisa. E ele é um rei. Não é uma casa qualquer. Segundo aspecto positivo é que Salomão decide construir o complexo real, o seu palácio, próximo do templo. Esse complexo real estava muito próximo do templo. O rei, então, decidiu erguer a sua casa ao lado do templo, aproximando assim sua realeza da presença do Senhor. A casa de Salomão até se parecia com a casa de Deus em alguns aspectos. Veja o versículo 12, como isso é verdade. Versículo de número 12, do capítulo de número 7, diz assim: ao redor do grande átrio, estava falando do palácio de Salomão, havia 3 ordens de pedras cortadas e uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Ou seja, havia coisas semelhantes entre o palácio que Salomão levantara para ele e o templo que ele construíra para o Senhor. Meus irmãos, dizem que a maior prova, e prova sincera da admiração que alguém tem por outro, é imitá-lo. Você vê muito isso dos adolescentes, né? Dos jovens. Quando eles têm alguém que eles admiram, eles começam a se vestir igual, falar igual. Eles começam a imitar tudo, querem cortar o cabelo igual. A maior prova de admiração que alguém tem por outro é imitação, muitas vezes. O pessoal começa a se tornar igual aquela pessoa que ela admira. É por isso que nós temos que ser como Cristo. Se nós dizemos amá-lo e admirá-lo. É justo que nós andemos como ele andou. Se nós dissemos estar nele, né? Nós proclamamos isso. Mas o ponto é que Salomão copiou várias características do templo, certo? Por exemplo, o templo ele foi construído de pedra e cedro. O templo ele foi construído de pedra e cedro, como também o palácio de Salomão. Agora sim. Alguma coisa errada não estava certa aqui, viu? Agora vocês estão me ouvindo melhor um pouquinho, né? Tá, maravilha. Continuar aqui, irmãos. Então, a casa de Salomão, o palácio, tinha muitas
coisas semelhantes ao templo. Como a gente estava falando, o templo foi construído também com materiais como pedras e cedro. A casa de Salomão, o palácio também, pedra e cedro. Então você via associação, semelhança entre o templo de Deus e o palácio de Salomão. Irmãos, a estreita associação entre as duas casas mostrava que o rei estava sob o domínio de Deus, que era o seu filho. Lembra que Deus disse a Davi, quando entrou em aliança com Davi, com a casa de Davi, disse que Davi e sua descendência seriam como filhos para Deus, e ele me será por filho, o rei de Israel. Então a ideia de que o filho mora perto do pai, está próximo do pai. Então Salomão entendia assim. Isso é um aspecto positivo da construção de Salomão. Ele não quis se desvencilhar do templo, ele queria estar próximo do templo. A ideia de dependência de Deus. Irmãos, outro aspecto positivo desse complexo real é que Salomão edificou uma sala chamada Sala do Trono. Olha o versículo 7. Vamos ler juntos? Leiamos. Também fez a Sala do Trono, onde julgava a saber, a Sala do Julgamento, coberta... Esse edifício, irmãos, foi utilizado para pronunciar as sentenças. Como Salomão havia feito no caso famoso das prostitutas e os seus 2 bebês, lembra-se que nós passamos por ele aqui? É muito provável que Salomão tenha recebido aquelas mulheres nesta sala, ou salão do julgamento, ou salão do juízo, a sala do juízo. Esta sala construída, parte desse complexo real, era como se fosse, por exemplo, hoje, o edifício da Suprema Corte. Hoje nós não temos o edifício da Suprema Corte. Então, esta sala do trono do julgamento era o edifício da Suprema Corte de Israel. Era ali que tudo era julgado pelo rei Salomão. Talvez pudéssemos até dizer que essa sala, que foi construída por Salomão, era um símbolo do juízo final que Deus trará sobre todos os homens. Salomão construiu um templo, não é verdade? Nós vimos isso, certo? E o templo, como nós vimos, dava um recado aos homens. Há um acesso a Deus. Lembra? Havia o que no templo? Portas. Então, o homem poderia entrar através de um representante, um sumo sacerdote. Mas Deus estava disposto a se relacionar com o homem, tanto que ele deixou uma porta no local para que entrasse, certo? Então veja, no templo nós vemos reconciliação de Deus com o homem. Deus quer que o homem se aproxime. Só que no prédio do lado, especificamente no prédio da sala do juízo, nós vemos que Deus não só salva, não só aproxima, como nós vemos no templo, mas que Deus também julga. Que Deus também estabelece juízo. E talvez Salomão, ele pensando nisso, estabelecer a sala do trono também. A sala do juízo, melhor dizendo. Porque ali Deus julga. E no templo, Deus salva. E não é isso que Deus faz mesmo? Como rei? Deus tanto salva como condena. Deus salva os que creem nele e ele condena os que se mantêm rebeldes. Esses edifícios lembram isso. Irmãos, eis aqui uma aplicação para nós, neste ponto. No último dia, nós haveremos de nos apresentar diante da grande sala do juízo. Só que o rei não será Salomão. Será um rei infinitamente superior e santo. Será o próprio Senhor Jesus Cristo, o filho maior de Salomão, o Salomão maior. Meus irmãos, a sala do trono aqui, construída por Salomão, nos lembra que um dia tudo será julgado, até mesmo os nossos segredos. Olha o que diz o apóstolo Paulo. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, o Rei dos Reis, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Romanos 2, versículo 16. Sabe qual é a coisa mais importante que você tem que se dar a ela na sua vida? É o evangelho. Sabe por quê? Porque é por ele que eu e você seremos julgados. É ele que vai decidir a sua vida eterna. Se nós formos sábios, nós amaremos acima de tudo o evangelho. Porque a sua vida final, o seu destino final, será decidido por ele. Quando Deus julgar os segredos dos homens, de conformidade, diz Paulo, com o meu evangelho, segundo o evangelho. Não tenha segredos.
Não tenha segredos. Que os homens não possam vasculhar a sua vida e a minha e não possam encontrá-los. Porque Deus trará à tona todo o segredo. Paulo também diz assim: não só de segredos, ou os nossos segredos serão julgados uma vez revelados naquele dia, mas também as nossas palavras frívolas serão julgadas. Aquelas palavras que nós achávamos que não tinha importância nenhuma. Digo-vos, disse Jesus, que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Mateus 12, 36. Deus julgará o mundo. A pergunta é: nós entraremos no seu templo, que é Cristo? Nós entraremos na sua presença por meio de Cristo, o Salvador, e teremos paz com Deus? Ou nós estamos esperando sermos conduzidos à sala do juízo? Entre na presença de Deus por meio de Cristo e seja salvo. Ou você terá que ser conduzido a outro prédio, a sala do juízo, onde eu e você, se não cremos em Cristo, seremos condenados. Há 2 prédios. Em qual deles você estará? Nós vimos alguns aspectos positivos do complexo real construído, Marcelo e Eucilene, por Salomão, Rosinha. Nós vimos que Salomão precisava de uma casa, como qualquer pessoa precisa, mas não era de qualquer casa. Ele era um rei, daí ele construiu um palácio. Nós vimos também, meus irmãos, que Salomão construiu o seu palácio próximo do templo de Deus, porque ele queria estar associado ao Deus que adorava. Ele queria mostrar a sua dependência, a sua submissão a este Deus, e a sua proximidade, e a sua imitação. Isso é um aspecto positivo. E nós vemos também que Salomão se lembrou de uma sala do juízo, porque Deus também é justo juiz. E Salomão deveria imitar a Deus, estabelecendo um justo juízo sobre Israel. Esses são aspectos positivos do complexo ou dos prédios que Salomão levantara. Mas, meus irmãos, havia aqui alguns perigos também espirituais para Salomão enquanto ele levantava e construía esse complexo real. Parte da glória de Salomão era o esplendor do seu palácio real. Já que Salomão era o rei, deveria viver em uma casa muito bonita, é verdade. E isso também foi bênção de Deus, que havia prometido ao filho de Davi muitas riquezas, como disse o Senhor Deus lá em 1 Reis 3,13. Mas ainda assim, embora isso fosse uma bênção, viver num palácio, viver com riquezas, ainda assim existiam alguns perigos, como existem hoje, perigos espirituais, que normalmente acompanham uma vida de luxo, uma vida em palácios. E nós devemos observar 2 tentações que Salomão enfrentou, porque são tentações que nós também enfrentamos quando temos diante de nós uma vida de luxo, ou pelo menos uma possibilidade de uma vida melhor. E as 2 tentações são distração e extravagância. Distração e extravagância. Vejamos primeiro o perigo espiritual da distração. Olha o versículo de número 1. Vamos ler juntos? Versículo de número 1, leiamos. Bem forte, irmãos, ajudem. Edificou Salomão... Meus irmãos, Salomão levou quase o dobro de anos para construir seus palácios. A casa de Deus, Salomão levou 7 anos. Olha o que diz o versículo de número 38, não é isso? Olha aí. No final do versículo 38, último versículo do capítulo 6, olha aí. Levou Salomão 7 anos. Acharam aí 38 do 6? Levou Salomão 7 anos para edificá-la. Uma referência a edificá-la aí, edificar a casa de Deus. 7 anos. O seu próprio complexo real, Salomão levou 13 anos, quase o dobro. Mas alguns poderiam pensar o seguinte: olha, pastor, é verdade que ele levou esse tempo todo, mas é verdade também que ele deu prioridade ao templo. E é fato. Ele primeiro parece-nos, pela narrativa, ter construído o templo.
E depois ele passou a construção do seu complexo real. E pode ser, irmãos, poderia ser que ele levou todo o tempo para construir o seu complexo real, porque ele estava envolvido com a construção do templo. Isabela Pires, minha irmã Denise e Graça. E por isso ele atrasou com as obras das suas próprias casas, dos seus próprios edifícios. Mas o texto hebraico, ele tem um ponto no versículo 1, que não é traduzido no nosso português, que nos dá a entender que Salomão colocou mais prioridade nas suas construções do que no templo. No versículo 1 começa assim: edificou Salomão os seus palácios, não é como começa aí? Só que no hebraico tem uma partícula antes do edificou, que é mas Salomão edificou os seus palácios, levando 13 anos para construir, ou concluir melhor. Então é como se nós lêssemos, ficaria assim uma leitura mais literal. Pegando o final do versículo 38, ficaria assim: ele completou o templo e levou 7 anos para construí-lo. E aí ficaria uma leitura literal do grego aqui, do original, como assim: mas contrastando as duas construções, chamando atenção para o contraste. Mas para construir sua própria casa, Salomão gastou 13 anos. Então a ideia da construção no original hebraico, que não aparece tão bem aqui por causa da falta do mas, é que a ideia de que o autor quer que nós olhemos para as duas construções e vejamos o contraste das duas. Quanto Salomão dedicou tempo às suas construções e menos tempo à construção da casa de Deus. E até as dimensões das suas construções eram bem maiores do que as dimensões da casa de Deus. Nós veremos isso aqui. Meus irmãos, ao fazer esse contraste aqui entre a construção da casa de Deus e a construção do seu complexo real de Salomão, a Bíblia pode muito bem estar expressando aqui uma preocupação com as prioridades de Salomão. Salomão gastou menos tempo e a estrutura do templo, o complexo, era bem menor do que o tempo que ele gastou e a estrutura dos seus prédios e palácios. Então a Bíblia está nos chamando a pensar nesse contraste. Irmãos, se nós formos sábios, nós teremos a mesma preocupação que a Bíblia quer que tenhamos, com as nossas próprias prioridades. Nós fomos criados para adorar e servir a Deus como seu povo redimido. Nosso objetivo é a glória de Deus e a edificação espiritual da nossa vida e da igreja a qual nós pertencemos, o corpo de Cristo. Nós devemos testemunhar de Cristo para que outros se unam a esta casa, a este templo espiritual que Deus está levantando por meio de Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo principal. É a glória de Deus e a edificação da igreja. Todavia, nós somos tentados a nos distrair do nosso objetivo principal, que é a glória de Deus e a edificação da igreja. Vivemos envolvidos com tantas atividades, com a construção de tanta coisa, que nós nos esquecemos da prioridade. Vivemos ocupados com atividades como cuidar da nossa casa, do nosso carro, da escola das crianças, dos nossos estudos, do nosso emprego, do nosso tempo de lazer. Veja, irmãos, são tantas coisas, não é verdade? Que quando percebemos, nosso tempo já se esvaiu, já se foi, e nós não nos envolvemos como deveríamos na adoração a Deus, juntamente com nossos irmãos. Não há nada, meus irmãos, de errado, não há nada de errado em possuir uma casa boa, assim como também não foi errado que o rei Salomão tivesse lá o seu palácio. Mas precisamos estar atentos ao perigo da distração, ou seja, o perigo que nos ameaça de nos esquecermos do que mais importa. Devemos estar atentos para a falsa promessa que diz: se tivermos mais ou melhor, seremos mais felizes. Não é uma promessa que você ouve nas redes sociais, nas mídias. Se você tiver mais, você será mais feliz. Você precisa de mais e de melhor, então você estará satisfeito.
Um pensador contemporâneo, escreveu o seguinte, abre aspas: os povos do Ocidente moderno são mais bem alimentados, têm casas melhores, têm acesso a um sistema de saúde melhor do que os povos de qualquer era anterior da história humana. Mas, paradoxalmente, parecem ser mais medrosos, mais divididos, mais supersticiosos e a geração mais entediada da história humana. Eles têm mais, mas por outro lado têm muito menos. Todos os dispositivos, continua esse pensador, de economia de trabalho, da tecnologia moderna, só têm aumentado o estresse humano. A vida moderna é caracterizada por uma movimentação inquieta de um lugar para o outro, de uma experiência para a próxima, num turbilhão frenético de atividade sem qualquer propósito maior. Não é isto um raio-x fiel da nossa geração? A verdade, irmãos, é que quanto mais nós possuímos, mais trabalho temos. Em vez de nos aproximar de Deus e de ajudar a propagar seu reino, nossas casas, trabalhos e negócios ameaçam absorver a atenção que deveria ser investida na adoração e no serviço a Ele. Pense, irmãos, na falta de tempo para as suas atividades devocionais. Pense. Pense agora. Examine o tempo. O tempo que você tem para dedicar-se à leitura da Bíblia no dia. Enquanto você está envolvido com muitas coisas. O texto de 1 Reis defende a perspectiva de que as coisas do Senhor são prioridade, mais do que as nossas. E que nós não devemos nos distrair. Veja só como a Bíblia defende isso, o Espírito Santo defende isso. Do capítulo 5 até o final do capítulo 6, 2 capítulos tratam exclusivamente da construção do templo. Em contraste a isso, 12 versículos apenas tratam dos palácios de Salomão. E eles eram em maior em estrutura e maior em quantidade. E mesmo assim tem menos versículos. Veja, o prédio de Deus, o templo de Deus, menor em quantidade, era apenas um, e menor em estrutura, tem mais versículos, incomparavelmente mais descrição dele. E os prédios de Salomão, um complexo muito maior, tem menos. O que o Espírito Santo está te dizendo a mim? As coisas de Deus importam mais. Porque a Bíblia está dando mais ênfase a elas. E menos ao complexo de Salomão. Para o Espírito Santo, e nós deveríamos nos render ao que o Espírito Santo tem para nos dizer, para o Espírito Santo, as coisas do Senhor são mais importantes do que as coisas de Salomão. Do que as nossas coisas. Irmãos, vejam, por favor. Não estou dizendo que não há coisas importantes para nós, como casa, trabalho, família. Por favor. Eu estou dizendo que há algo mais importante. Essas coisas são importantes, mas há algo mais importante do que essas coisas. Esse é o ponto. Portanto, irmãos, tenhamos as prioridades certas, não nos distraiamos. Quais são as suas prioridades? O lugar que você vive, você deve saber que o lugar que você vive, a sua casa, o seu apartamento, é menos importante do que muitas outras coisas. Por exemplo, o seu apartamento ou a sua casa é menos importante do que acontece dentro dele. Você pode ter o melhor dos apartamentos e pode ao mesmo tempo morar no inferno. Eu me lembro uma vez, eu era bem mais novo, eu fui com meu pai, um pastor, eu fui com meu pai visitar um senhor muito rico, que morava lá no estado de São Paulo, em Alphaville. Para você ter ideia, a casa dele era disputada por artistas famosos da época que queriam comprá-la. A casa dele tinha vários cômodos, tinha sala para tudo. Sala para tudo. Cozinhas, quartos, andares. E eu não me esqueço que no final da nossa visita,
eu fiquei com os filhos dele, eu era mais novo, e meu pai ficou conversando com esse senhor, e no final eles vieram para que ele despedisse meu pai, e meu pai aproximou-se de mim, então eu acompanhei, daí eu ouvi o final da conversa. Esse senhor disse a meu pai: eu trocaria tudo isso que eu tenho, por um momento de paz, só um momento de paz, tudo isso. Eu não me esqueço. Toda aquela glória, toda aquela estrutura, por um momento de paz. O lugar que nós moramos é muito menos importante do que acontece dentro dele. A forma como acolhemos pessoas em nossas casas e tratamos as pessoas que convivem conosco é muito mais importante do que o nosso apartamento ou o tamanho dele. Nossas casas são menos importantes do que nossas relações com nossos vizinhos que vivem ao nosso lado. O que importa nós termos casas maravilhosas, adornadas, mobiliadas, se nós não pregamos o evangelho aos nossos vizinhos, nós não nos importamos com eles. Para Deus, isso não vale nada. O principal nós não estamos dando importância. Nossas casas são menos importantes, irmãos, do que o amor e respeito que damos a Jesus Cristo. Nossas casas são menos importantes do que a adoração que nós oferecemos na igreja, que é a nossa família da fé, a casa de Deus. O salmista louvou a Deus dizendo, com a prioridade certa, sem distração: um dia nos teus átrios, Senhor, vale mais que 1000. Os lugares onde vivemos também são menos importantes do que a construção que Deus está fazendo ao redor do mundo, erguendo o seu povo espiritual em Jesus Cristo. Não se distraia, meu irmão. Mantenha suas prioridades. Os negócios de Deus são mais importantes do que os nossos. Vamos agora ao segundo perigo. O primeiro, nós vimos, distração. Salomão se envolveu mais com a construção do seu complexo do que com o complexo que ele construiu, ou melhor, o prédio que ele construiu para Deus. Mas o segundo perigo que ameaçava Salomão nesse luxo todo e nessa construção desse complexo era a extravagância. Enquanto Salomão construía seu famoso palácio, ele enfrentou esse segundo perigo espiritual, a extravagância. Como vimos, meus irmãos, a riqueza de um rei era uma bênção de Deus. Como o dinheiro é sempre uma bênção. Dinheiro é bênção, irmãos. Mas quanto mais recursos financeiros nós temos, mais importante e mais difícil será utilizá-los para a glória de Deus. Com todo o tesouro que possuía, Salomão foi tentado a ser extravagante na sua construção, em seus prédios. A casa que o rei construiu era muito impressionante. Havia 5 edifícios no complexo do palácio. Alguns deles eram de tamanho considerável. Primeiro, a Bíblia descreve um edifício grande de vários andares, utilizado para assembleias, com salas laterais, para armazenar o tesouro e as armas. Esse prédio era chamada a Casa do Bosque do Líbano. Olha o versículo de número 2 até o versículo de número 5. Vamos ver juntos? De 2 a 5? Por favor, irmãos, como vocês sempre fazem, amavelmente me ajudem aí. Edificou a Casa do Bosque do Líbano. 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro. Abrangendo as câmaras laterais em número de 45, 15 em cada andar, as quais repousava sobre colunas. Havia janelas em 3 ordens e janela oposta à janela em 3 fileiras. Todas as portas e janelas eram quadradas, e janela oposta à janela. Irmãos, a Casa do Bosque do Líbano recebeu esse título oficial porque ela recebeu em grande quantidade para a sua construção cedro trazido do Líbano. Por isso ela era chamada a Casa do Bosque do Líbano, porque o cedro com a qual a levantaram, a construíram, embelezaram, viera do Líbano. Por isso esse título oficial. E vejam as medidas dessa casa. Ela era de 100 côvados de comprimento.
o que daria 45 metros e 70 centímetros. Para você fazer uma comparação, o templo não tinha mais que 30 metros. O santo lugar tinha menos de 19 metros. E o santo dos santos tinha um pouco menos que 10 metros. Então, veja, aqui a estrutura é muito maior. Eram 100 côvados, 45 metros de comprimento, 50 de largura, o que daria 50 côvados de largura, 22 metros. E 30 de altura, 13 metros de altura. No Santo dos Santos, por exemplo, eram 10 metros. 10 metros de comprimento, 10 metros de largura, 10 metros de altura, um cubo. Aqui você tem 13 metros de altura, sobre 4 ordens de coluna de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. Aí nós vimos aqui, meus irmãos, por exemplo, a iluminação devia ser belíssima desse salão, todo coberto de cedro. Imagina que bela construção. Versículo 5 diz assim: todas as portas e janelas eram quadradas, e janela oposta à janela em 3 fileiras. Então, de um lado havia janelas, do outro havia janelas em fileiras de 3, para que a iluminação natural entrasse e embelezasse aquele local. Mas havia também um outro prédio chamado Salão das Colunas, é o próximo versículo, versículo 6, diz assim: depois fez o Salão das Colunas de 50 côvados de comprimento, então também expressivo a extensão do salão, 22 metros aqui também, e 30 de largura, 13 metros aqui, e havia um pórtico de colunas, de fronte dele, um baldaquino. Um baldaquino, meus irmãos, quando a gente está presente em casamentos ao ar livre, geralmente se constrói uma estrutura para que os noivos fiquem ali. Geralmente elas são levantadas de madeira, algum outro material, para que sejam adornadas com flores. Não tem aquela estrutura? Aquilo é um baldaquino. Então é óbvio que é bem provável que o baldaquino do Salão das Colunas fosse de uma imponência enorme. Mas essa ideia de baldaquino, ele servia provavelmente para se colocar o trono debaixo dele, para embelezar aquele local. Quando Salomão fosse visitar o salão, ele se sentaria no trono debaixo do baldaquino ali, daquela estrutura para embelezar o local. Mas havia outra sala ainda, a sala do trono nós já vimos, já falamos dela, que expressava o juízo do rei sobre Israel. E aí então havia mais as 2 casas, aí de uso pessoal de Salomão. A casa dele, e como se não bastasse, fez uma casa para a filha do faraó, com quem casara. Então ele construiu uma casa para ele, e uma casa para sua esposa egípcia. Olha aí, versículo 8. A sua casa em que moraria, fê-la no outro pátio atrás da sala do trono, de obra semelhante a esta. Também para a filha de Faraó, que tomara por mulher, fez Salomão uma casa semelhante à sala do trono. Então, o rei não tinha só 2 palácios, melhor, não tinha só um palácio, né? Tinham 2 palácios, o dele e a da sua esposa egípcia. Aparentemente, a esposa egípcia de Salomão queria um lugar só para ela. Imagine aí. Tomara que as nossas esposas não inventem isso, né? Imagina o quanto vai custar, né? Mas vamos lá. A esposa aqui de Salomão, a egípcia, queria uma casa só para ela. Ele construiu. Dado o número de mulheres que Salomão acumularia, nós veremos isso mais à frente, lá em 1 Reis 11 começa a falar sobre isso, sobre o harém de Salomão. É possível que os aposentos do palácio do rei servissem como harém. Ele construiu um palácio com muitos cômodos, muitos quartos, para abrigar suas muitas esposas. Por fim, nós veremos também, mas aí é assunto para outra hora, mas vale a pena tocar aqui nele. Por fim, a filha de Faraó, ele até construiu uma casa para ela, como vimos aqui, se transformaria em pedra de tropeço para ele, incentivando-o a cometer pecado de idolatria. Nós veremos que as mulheres estrangeiras vão encaminhar o coração, corromper o coração de Salomão à idolatria. E eis aí uma coisa mais importante do que um bom apartamento e uma boa casa. O que é? Uma boa esposa. Uma boa esposa é o paraíso dentro da sua casa, meu querido. Porque se você morar com uma má mulher, você pode estar no paraíso, que a sua vida será um inferno. Um bom marido é melhor do que uma cobertura.
São prioridades, lembram-se? Tem coisas mais importantes do que os homens pensam que são estas coisas que eles constroem. Por fim, os edifícios de Salomão não eram apenas grandes, mas eram caros. Eram cobertos de cedro, como nós vimos, e cedro é um material de construção de primeiro até hoje. A madeira de cedro é uma madeira bela para a construção. E ainda as pedras que foram utilizadas eram caríssimas. Tanto que o texto repete várias vezes. Olha só o versículo 9. Vamos até o final agora, 9 até 12. Olha aí. Todas essas construções eram de pedras de valor. A ideia aqui é de pedras caras. Cortadas à medida. Dá uma mão de obra também cara. Serradas para o lado de dentro e para o lado de fora também. Ou seja, quem olhava do lado de dentro da construção, obviamente depois coberta de cedro, via a perfeição das pedras, e do lado de fora também não podia dar feio, então eram cortadas do lado de fora também. E isto desde o fundamento até as beiras do teto. Todas as pedras, né, cobriam toda a estrutura ali, estabeleciam toda a estrutura, melhor dizendo. E por fora até o átrio maior. O fundamento era de pedras caras, tá vendo? Repete de novo. O que disse no versículo 9, repete, porque isso aqui impressiona, né? As pedras eram caras, ele não só gastou com cedro, não, gastou com as pedras também. Pedras grandes, pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados. Aqui, meus irmãos, as pedras do Palácio de Salomão eram enormes, eram de 4 a 5 metros. As pedras de Salomão de diâmetro, 4 a 5 metros, eram pedras enormes e caras. E aí, versículo 11 e 12 diz assim: por cima delas, pedras de valor, cortadas segundo as medidas e cedros. Então veja que é a construção cara. Ao redor da ideia de, lembra que a gente está tratando aqui do pecado, da tentação da extravagância. Por isso tudo é caro aqui, ó, pedras de valor, entendeu? Cedro, pedras de valor. O texto repete várias vezes. Ao redor do grande átrio, versículo 12, havia 3 ordens de pedras cortadas e uma ordem de vigas de cedro. Assim também o átrio interior da casa do Senhor e do pórtico daquela casa. Irmãos, é verdade, irmãos, nós temos que ser justos com o texto bíblico que temos diante de nós. É verdade que esse texto de 1 Reis não critica Salomão explicitamente por construir um palácio tão lindo. Você não vê aqui nenhuma crítica. Mas é verdade também que a Bíblia lança à luz a própria Bíblia. Ou seja, que uma coisa que não é clara bem num texto, outro texto lança a luz sobre ele para que nós vejamos melhor. Você certamente já passou por isso. Você estava lendo um texto da Bíblia e não entendeu muito bem. Aí você continuou lendo, aí num texto seguinte, aquela ideia que você não entendeu muito bem é melhor esclarecida, é ampliada. E você, então foi isso que disse lá. Essa é a ideia que os reformadores criam assim. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então leia a Bíblia. Tem partes difíceis? Leia. Leia a parte difícil, tem que estudar. Se não entendeu, pode confiar em Deus. Você entenderá. Deus vai te mostrar futuramente pela própria Bíblia o que significa aquilo que você não entendeu antes. Continue lendo a Bíblia e confiando em Deus. Mas, crendo nisso então, sabendo disso, que textos lançam luz sobre outros textos mais difíceis, nós devemos lembrar que no livro do profeta Jeremias, há uma crítica divina, uma crítica de Deus aos reis que edificavam de maneira extravagante os seus palácios. Jeremias, no seu capítulo 22, diz assim: Deus está contra, né, ou é contra o rei que diz: edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos. Lá em Jeremias diz que Deus está contra esse rei, que diz: edificarei para mim casas espaçosas e largos aposentos. E em Jeremias, Deus diz mais a um rei que quer usar de extravagância ou de ostentação. Deus diz assim: reinarás tu, diz ao rei que é extravagante, reinarás tu só porque rivalizas com outro em cedro? Jeremias 22:15. A ideia aqui de Deus é o seguinte: você acha que o seu reino vai ficar de pé só porque você tem um palácio bonito? Porque o que importa a um rei é julgar com justiça. O seu governo será estabelecido pela retidão e pela justiça, não porque ele tem uma casa bonita. Nós vimos aí, um pouco tempo atrás no Brasil, pessoas que têm muitos bens sendo condenadas, perdendo tudo, tendo que ser devolvido. Você vê isso. Adianta do quê? O reino, o governo não é estabelecido
através de bens, de posses, de extravagância. É estabelecida através de retidão e justiça. É isso que estabelece um reino. É isso que o firma. Por isso, nós podemos, à luz de Jeremias, olhar para o texto de 1 Reis 7 e ver algo está errado aqui. Há muita extravagância aqui. Ainda que um rei merecia morar num palácio, há muita coisa aqui extravagante. A grandeza de um governante não se manifesta no esplendor de suas construções, mas no seu esforço para instaurar uma ordem social justa. É isso que importa para um reino. É isso que estabelece o firma. Irmãos, vamos lá. Vamos terminar com algumas aplicações aqui, sobre essa parte final, sobre a tentação da extravagância. Irmãos, não há nada de errado em ter uma casa bonita, como a gente tem dito, ou em querer ter uma casa mais bonita. Tá, minhas irmãs? Então vocês não precisam parar com as suas visitas lá na Tokstok. Não precisam, tá? Podem continuar indo a Leroy Merlin, não tem problema nenhum. Tá? Em si, não é um problema isso, tá? Mas é uma área, essa área, quando nós estamos lidando com nossas casas, carros, empregos, bens, essa é uma área que traz um perigo espiritual, como trouxe Salomão, traz para nós. Porque não é o dinheiro que amamos tanto, mas as coisas que podemos comprar com ele. Uma das coisas que o dinheiro pode comprar, por exemplo, é o luxo. Especialmente hoje, quando diversas coisas bonitas podem ser adquiridas facilmente. E é verdade que Deus tem dado aos homens toda sorte de material para construir estruturas belas. No entanto, devemos saber que toda vez que decidimos ou não comprar algo, isso aqui é importante, toda vez que decidimos comprar ou não comprar, estamos tomando uma decisão que vem do coração. Então, cuidado com os perigos da autoindulgência, ou seja, de tentar justificar a aquisição de bens que são injustificáveis. Cuidado, porque nós sempre arrumamos a desculpa para termos o que queremos, mesmo que não seja necessário. Então, esse é um ponto que a nossa alma, e Deus sabe disso, a nossa alma precisa ser examinada. Quando eu vou comprar algo ou deixo de comprar, é sempre uma decisão de um coração, redimido ou não. Às vezes nós não entendemos assim, não é verdade? A gente acha que ir ao shopping não tem nada a ver com ir à igreja. E nós separamos essas coisas. Eu já dei o meu dízimo e a minha oferta, agora eu faço com o meu dinheiro o que eu quero. É assim que muitas vezes nós pensamos. Se não falamos essas coisas, agimos segundo essas coisas que estão bem enraizadas em nosso coração. Mas o que 1 Reis, presbítero Marcelo e Vitor, quer nos mostrar é que essas coisas passam pelo coração. É com o coração que você decide comprar algo ou não. Se algo é necessário ou não. É com o coração. Mas qual o problema de se ter mais e algo melhor? Tem algum problema? Não dizem alguns, não foi Deus que deu? Qual que é o problema? Sim, é verdade. Todas as coisas boas vêm do Senhor. Mas aquilo que o Senhor, atenção, aquilo que o Senhor tem para nos dar de melhor, presbítero Otto, é Ele mesmo. O melhor que Deus tem para nos dar é a sua pessoa. Não são as coisas que Ele criou, mas Ele mesmo. E o problema é que as coisas que nós temos podem impedir essa comunhão santa, roubando nosso coração do Senhor, aquilo que Ele tem nos dá de melhor, que é Ele mesmo. Só o Senhor pode nos satisfazer. E o problema de colocar o coração nas coisas que possuímos é achar que se possuímos mais ou melhor, aí sim estaremos satisfeitos. E veja como nós somos muitas vezes escravos desse contexto. Parece que nós nunca estamos satisfeitos. Se alguém tem, por exemplo, um celular, e esse celular, e você vê a corrida da tecnologia para vender mais, o seu celular que você comprou um ano mais, ele já está ultrapassado, já há novas tecnologias, e você entra nessa corrida, o seu carro já não é o melhor, já não tem o equipamento, já não tem um motor tão potente, o carro do vizinho tem, e você entra e eu entramos nesta, e então nós nunca estamos satisfeitos.
Conseguir o que queremos pode nos deixar felizes por algum tempo. Mas vocês e eu, nós sabemos que nós voltaremos a querer mais. Não é assim? Vocês sabem, como eu sei, que aquilo que nós possuímos pode nos fazer felizes por algum tempo. Mas em breve, nós vamos querer mais. E nós ficaremos frustrados de novo com a nossa situação atual. E sonhamos com casas melhores e jardins maiores. O que fazer então? Devemos usar da liberdade, da consciência que Deus nos deu, com sabedoria para a glória dele. Irmãos, Deus em sua palavra não diz como nós devemos gastar cada centavo do nosso dinheiro. Melhor, do dinheiro dele, que ele nos dá. Porque o dinheiro que temos não é nosso, é dele. É dele o ouro e a prata. Ele nos dá pela sua misericórdia. Nós somos mordomos que estamos administrando o que é dele. Então não é nosso. É porque nós temos a tentação de achar assim, o que é de Deus é o dízimo e a oferta. Eu dei, agora eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Não, tudo é de Deus. Você e o seu dinheiro. Você e o seu dinheiro. Eu me lembro que a senhora, minha mãe, às vezes ela precisava de um trocadinho para comprar alguma coisa rápida, o jeito meu pai não estava em casa, ela ia à minha carteira e pegava um dinheiro lá na minha carteira. Aí depois eu chegava mais tarde e olhava assim, ô mãe, a senhora pegou aqui meu dinheiro aqui, mãe? Sem falar comigo? Aí minha mãe falava assim, ó, você é meu, seu dinheiro é meu. Resolvido, caso encerrado, tá. É desse jeito. Brincadeira à parte? Brincadeira à parte? É assim com Deus. Não tem nada que seja nosso que não seja antes de Deus. Porque nós somos dele. Então tudo é dele. Tudo nosso é dele. Ok? Então veja. Deus não diz em sua palavra como devemos usar o dinheiro que ele nos dá em cada caso. Certo? Mas, ao mesmo tempo, nosso dinheiro que gastamos com a intenção, e devemos fazê-lo, deliberada de honrar a Deus. Como é que eu posso? Esse gasto honrará a Deus? Esse gasto honrará a Deus? Adornará o Evangelho? Tem a ver com o que eu creio de fato na palavra? Pense então nisso. Use da liberdade de consciência e estabeleça prioridades e esqueça extravagâncias e use o seu dinheiro para a glória de Deus. Quando você for gastar, pense, isso glorifica a Deus? Eu estou sendo justo com esse gasto? Pense nisso. Compare gastos. Ou seja, para onde vai mais o seu dinheiro? Você está investindo mais na edificação da casa de Deus, que é a igreja. Estou falando só do prédio não, embora nós investimos aqui. Os aparelhos de ar-condicionado, o projetor multimídia, o celular para gravação, o microfone, bancos, violão, piano, todas essas coisas vêm do nosso investimento, preocupados com a obra de Deus, com a recepção de pessoas da melhor maneira possível para que elas estejam acomodadas em tranquilidade para ouvirem o que mais importa, que é a pregação. Não é dar luxo, é dar a elas a acomodação necessária para que elas estejam tranquilas para ouvirem a palavra. Esse é o ponto. Está aí o nosso coração? A tentação de Salomão foi gastar mais com a sua própria casa do que com a casa de Deus. E já que enfrentamos a mesma tentação, é bom examinar os nossos gastos. Se acreditamos que a construção da igreja como templo eterno de Deus, como templo espiritual de Deus, é mais importante que os nossos próprios lugares de moradia terrena, isso deve se manifestar em como gastamos nosso dinheiro. Veja, olhe a movimentação da sua conta bancária. Hoje nós temos aplicativos, não temos? Que nós colocamos lá e aí o aplicativo dá a porcentagem do nosso dinheiro que recebemos gasto em tal assunto ou matéria específica. Por exemplo, gastaram tanto por cento em alimento, gastamos tanto por cento em roupa. Não tem esses aplicativos? Dê uma olhada nele. E se algo tiver maior gasto, é provavelmente onde está o seu coração. É um raio-x. Onde você mais gasta dinheiro, é onde está mais a sua preocupação, o seu coração. Ordinariamente. Ok? Eu termino. Como é que nós fazemos então, para nos guardarmos
distração e da extravagância. Nós vimos aqui. Nós usamos da consciência, da liberdade da consciência para gastar o nosso dinheiro para a glória de Deus, naquilo que é justo. Nós comparamos gastos. Será que eu estou gastando naquilo que mais importa? Será que meu dinheiro está indo para coisas efêmeras? E por fim, nós estamos satisfeitos com a casa melhor que teremos, um jardim melhor e uma beleza incomparável. E eu termino aqui. Houve alguém, olha que maravilha. Houve alguém que não se distraiu com toda a extravagância do rei Salomão. Houve alguém que não se impressionou. E você sabe quem que é? É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse no Sermão do Monte, parte dele nós lemos aqui na liturgia, mas ele diz assim: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Agora preste atenção, irmãos. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. A glória de Salomão não impressionou o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo diz: veja a beleza das plantas e das flores, dos lírios no caso. Nem Salomão, em toda a sua glória, com todo o seu poder, vestiu-se como eles. O Senhor aqui estabelece duas verdades, meus irmãos, acerca dos lírios, como exemplo para nós. Os lírios, mesmo não trabalhando, são vestidos com maior glória do que aquele mais rico rei que a terra já viu. Os lírios não trabalham nem fiam, e nem Salomão se vestiu com a glória deles. Você e eu achamos que a nossa felicidade e a nossa bem-aventurança está baseada no quanto nós trabalhamos? Aos seus amados o Senhor os dá enquanto dormem. Isso não é uma recomendação a não trabalhar. Por favor, lembra? Quem não trabalha não coma. Lembra que a Bíblia diz? Não é isso. A Bíblia está dizendo que a sua felicidade e a sua segurança não depende do seu esforço, mas do quanto você confia em Deus, o quanto você espera nele e descansa nele. E diz que depende da sua felicidade e a sua segurança. E essa é a segunda verdade que Jesus coloca. Os lírios têm uma vida ínfima comparada a um ser humano. Hoje estão aqui, amanhã morrem. Murcha. Mas vós valei bem mais que lírios. Deus não cuidará de vocês muito mais? Se ele veste os lírios com mais glória do que Salomão se vestiu. Os lírios que hoje estão aqui, amanhã já não estão. De vocês, ele não cuidará? Deveríamos então, irmãos, à vista disso, descansar naquele que nos tem edificado, nos tem embelezado, tem cuidado de nós como casa espiritual. Tem nos feito belos. Talvez a nossa casa não seja tão bela, tão grande, mas Jesus tem nos feito belos em santidade, para a glória dele. Nós não temos a casa mais bela, mas em Cristo nós somos feitos mais belos. E é mais importante ser do que ter. Lembra? O valor de um homem não consiste nos bens que ele tem. É mais importante ser em Cristo do que ter. Mas eu termino não só falando que Cristo está cuidando de nós e nos embelezando, nos fazendo casa espiritual bela para o habitar do Espírito Santo. Mas, como se não bastasse, ele ainda tem um lugar, uma casa mais bonita e melhor para cada um de nós. Olha o que ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João 14, 2 e 3. Em breve, meus irmãos, Jesus virá
e nos levará para a casa de seu Pai. Quando nós chegarmos lá, descobriremos que Ele preparou um lugar perfeito para cada um de nós. Portanto, meus irmãos, onde quer que nós fiquemos por enquanto nesta vida, o que quer que possuirmos, devemos lembrar que não estamos em casa ainda, mas estamos a caminho da melhor casa de todas e das maiores e eternas riquezas que jamais nenhum mortal pode sequer imaginar. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.